Olá, queridos, tudo bem com vocês? Passando aqui para deixar a semana 10 muito cheia de muita coisa boa, não é? Eu estou atrasada, mas não deixei de fazer meus conteúdos por conta... Não fiz antes por conta de um probleminha de saúde, mas hoje estou aqui para finalizar esse trabalho. E trazer aqui essa semana 10, que foi assim, para mim, foi... Até agora, gente, foi a semana mais dolorosa que eu vivi na minha vida. Essa foi a semana em que eu senti na pele tudo que foi falado, tudo que foi ensinado, tudo que foi praticado. Eu pratiquei aqui, tudo foi muito violento, muito forte. O filme, o livro, os ensinamentos, as tarefas, foi tudo doloroso. Eu vivi isso na pele. E tô assim até agora, passando pelas dores, mas eu aprendi que se você não passa pela dor, você não chega onde você precisa chegar. E eu estou realmente me desafiando em 2023 para vencer tudo e todos que vierem contra. Vamos lá, semana 10. A semana começa com esse primeiro tópico. A riqueza, ela é um fruto. Eu peguei aqui alguns tópicos. Para você prosperar em finanças, você precisa do princípio da paciência. Eu tenho vivido muito esse princípio da paciência. Benditos são aqueles que não desistem do caminho e mantêm-se o foco no objetivo. Esse versículo, ele me persegue porque há um versículo lá em Provérbios 4, 25 e 26 que fala... E, inclusive, todos os livros que eu envio, eu coloco esse versículo, que é um versículo chave. Para mim, foi muito forte em 2020, quando o Senhor falou comigo. Depois, aqui também diz que a sabedoria é a fase 1, prosperidade é a fase 2 e riqueza é a fase 3. Precisamos enfocar em ter a semente. E se a semente é um fruto, se a sabedoria... Aqui, né, diz que a sabedoria é a riqueza, que a sabedoria, a semente da riqueza é a sabedoria. Então, a semente nós precisamos ter. Por quê? Precisamos focar em ter a semente. Se nós não temos a semente, nós não temos nada. Então, a semente fica com as pessoas. Esse código foi poderoso. A semente, que é a sabedoria, ela está com as pessoas. Então, quando eu vou buscá-lo, quando eu vou fazer network, quando eu vou ter novas conexões, eu estou indo buscar a semente que é da sabedoria. Não é possível prosperar sem a semente. É impossível nós caminharmos sem a sabedoria. Não é possível prosperar. Os 3 tipos de semente, isso me chamou muita atenção. Aquela que plantamos na terra, a que plantamos no cérebro e a que plantamos no útero. O negócio mais poderoso que você tem é o seu cérebro, onde você planta. O nosso cérebro é o mais fértil terreno para nós fazermos esse plantio. Depois aqui fala que o cérebro, ele faz de tudo para você não prosperar. Ele só quer a energia. Olha que coisa louca, não é? Prosperar, gente, dá trabalho. Prosperar, você tem que acordar cedo, você tem que dormir mais tarde, você tem que desgastar, estudar, ter paciência, investir, fazer tarefas, parar de ver televisão. Eu digo para vocês, em 2020, eu tomei uma decisão que a minha vida iria ser mudada e que eu iria mudar a minha jornada, que eu ia mudar totalmente o meu trajeto de vida. Eu estou caminhando já desde 2020 com esse foco. E em 2020 eu parei de ver televisão. Aqui na minha casa não tem mais televisão. Eu e meu esposo nós decidimos vender a nossa televisão em 2020, porque eu percebi que isso estava me roubando muito meu tempo. Então, quando eu descobri isso, eu tomei uma decisão muito louca e até hoje eu não tenho vontade de ter TV. Então, gente,
Para você prosperar, isso dá muito trabalho. Eu tomei uma decisão de deixar de fazer muitas coisas para poder focar naquilo que o meu cérebro não queria focar, não é? E graças ao meu bom Deus, eu tenho vivido esses princípios e eu tenho tido o meu prazer. Eu tenho sido criticada porque eu não saio mais dos livros, porque eu não saio mais do computador, porque eu não saio mais dos estudos, mas eu tomei uma decisão que é o seguinte: eu vou cuidar da minha vida e eu vou mudar a minha história de vida, sim. E isso sim vale a pena você fazer. Então, isso é doloroso. Isso muitas vezes é doloroso, você falar não para algumas coisas. E as pessoas, elas não entendem por que você está falando não. Mas eu tenho vivido isso na minha vida diária. Depois, você tem que dormir mais tarde, você tem que acordar bem cedo, você precisa fazer coisas que você nunca fez e você precisa começar a fazer. Você precisa entender que você está correndo contra o tempo, não correndo contra o tempo, mas você não pode perder mais tempo. Eu não posso ir atrás do que eu já perdi, então eu não posso mais perder tempo. Então eu não me permito passar meia hora sem fazer nada que seja útil. Então tudo para mim, o tempo para mim hoje ele é muito valioso. A partir do momento que eu percebi o quanto eu perdi de tempo, hoje eu sei o quanto meu tempo é valioso e meu tempo é muito caro. Então eu não jogo mais ele fora. Depois, aqui também, nós vimos também aqui algumas coisas. Investir no cérebro para tomar decisões, investir no coração para gerar vida. Isso que foi forte também no meu coração. E vamos lá, a modelagem dos códigos de Salomão. Gente, essa semana 10 foi assim tudo, mas tudo. Foi muito forte, foi muito, eu falo violento porque foi assim, veio para arrebentar. E eu confesso a vocês que parecia que eu não iria aguentar, mas eu suportei, estou aqui até agora. Os códigos da sabedoria. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida, da vida. Provérbios 4, 23, né? Depois aqui eu peguei 3 códigos, que é muito código aqui, e eu peguei alguns, eu peguei mais, mas de Salomão eu peguei 3, mas eu tirei muito mais. O segundo código, Salomão, o único rei de Israel que reinou 40 anos sem guerra. Você já parou para pensar nisso? Ele usou a sabedoria, ele usou as estratégias que Deus havia dado para ele. E Salomão usou essa sabedoria para administrar um reinado, uma nação, sem precisar fazer guerra. Salomão resolvia problemas com a sabedoria vertical. Salomão resolveu um problema muito difícil, que foi daquelas mulheres, né? Das 2 crianças, que vocês devem conhecer já o texto. Os 3 códigos do filme A Grande Virada. Gente, esses códigos, esse filme realmente, ele deu uma virada na minha vida de verdade. Por quê? Toda crise promove a criatividade. E foi a semana que mais eu vivi em crise. Não é o que acontece, mas o que você faz com o que acontece. Foi o que aconteceu e que eu vivi nessa semana. Quem administra melhor sobre as contas da casa deve gerir as finanças. Sofri essa dor de parto também essa semana. Depois aqui eu peguei os códigos dos Salmos 91 a 120. Não vou ler tudo porque eu já mandei no grupo, porque esses códigos, gente, foi poderosos na minha vida. Mas eu vou citar somente um deles que eu coloquei aqui, porque foi muito forte para mim, que foi, eu não me lembro agora, depois vocês vão ler aí no que eu mandei, mas foi naquela parte, naquele versículo que diz que as palavras do Senhor, e esse texto está citado no Salmo, mas também está lá em Provérbios, não me lembro agora qual é o capítulo, mas ele está lá, que diz o seguinte, que as palavras de Deus, elas não são adulteradas.
Ninguém pode adulterar a palavra do Senhor, mas as leis do Senhor ninguém pode adulterar. Mas a lei do homem, a lei aqui da terra, é possível sim alguém adulterar. O inimigo usa pessoas para adulterar as leis. E essa palavra é a palavra-chave de todos os salmos aqui, do 91 ao 120. Essa foi a palavra-chave que o Senhor me deu, porque foi a palavra que eu vivi, que eu pratiquei. Gente, eu não sei dizer para vocês ainda o que aconteceu nessa semana, mas eu sei que houve uma explosão aqui dentro de mim essa semana. Explosão, por quê? Porque nós aprendemos durante toda essa semana que para a gente construir algo novo, a gente precisa desconstruir. E a dor da desconstrução é muito forte. Então, hoje, só hoje, eu me dei conta dessa palavra. Porque a semana que eu vivi foi a mais dolorosa. E eu precisei desconstruir muitas coisas para que Deus pudesse construir um novo no meu coração. Eu ainda não entendi o fechamento dessa palavra que Deus fez comigo. Mas uma coisa eu aprendi, que o Senhor falou, eu preciso correr e falar. Eu preciso transbordar, porque este é o segredo. O segredo da riqueza é o transbordo, então eu preciso transbordar isso. Depois aqui também nós vimos, eu vou pular aqui porque tem muita coisa aqui nesse salmo, os 3 códigos do livro A Chave Mestra da Riqueza. Gente do céu, que livro poderoso é esse, meu Deus do céu. Eu peguei as 12 riquezas da vida, mas eu só coloquei 3 aqui, porque é muita coisa, não dá para colocar aqui tudo de uma vez, mas eu peguei 3 principais. Harmonia nos relacionamentos, olha só, harmonia nos relacionamentos humanos. A harmonia com os outros começa por uma harmonia consigo próprio. Olha isso. Se eu não tenho harmonia comigo, como que eu vou ter harmonia com o meu próximo? Então essa harmonia de relacionamento começa comigo. Eu preciso ter esse relacionamento comigo e depois eu desenvolver isso com o meu próximo. Depois vem a segunda, a libertação do medo. O homem que teme, seja o que for, não é um homem livre. Os 7 temores do homem. Olha que coisa mais louca. Os 7 temores básicos que aparecem com maior frequência nas mentes dos homens são elas: o medo da pobreza, o medo da crítica, o medo de uma saúde precária, o medo da falta de amor, o medo da perda da liberdade e o medo da velhice e da morte. O terceiro foi a capacidade de ter fé. Esse daqui foi forte demais. A capacidade de ter fé. A fé é uma substância química espiritual. Quando misturada com a oração, provoca uma ligação direta e imediata do ser humano com a inteligência infinita. A fé é o poder que transmuta as energias. Meu Deus do céu. As energias... Deixa eu ler aqui que eu parei aqui. A fé é o poder que transmite as energias normais do pensamento nas suas energias equivalentes espirituais. Além disso, é o único poder através do qual a força cósmica da inteligência infinita pode ser adaptada às finalidades e necessidades humanas. Gente do céu, que coisa poderosa é isso? Depois aqui, eu coloquei aqui os meus micros resultados. Gente, eu coloquei meus micros resultados, que foi o seguinte: só pelo fato de eu ter conseguido superar tudo que eu superei essa semana, para mim já foi micros resultados fortes e poderosos. Eu construí novo material, eu fiz novas construções de materiais,
mas eu não vou ainda colocar porque eu não consegui finalizar por não saber e não estar em condições realmente físicas de poder finalizar. Mas uma coisa que ficou forte foi que eu aprendi nessas semanas todas que os micros resultados, como eles têm sentido. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, gente. Que você vai construindo na primeira semana, construir alguma coisinha. Na segunda eu fiz mais alguma coisa. Na terceira, quando chegou na 10ª semana, eu fiz uma observação mais geral e eu percebi o quanta coisa eu já fiz. E aí eu fiquei pensando, quando chegar no final do ano, eu vou pegar esse primeiro micro resultado da primeira semana, que parecia ser tão insignificante, e trazer para a última semana de dezembro. Gente, vai dar um volume muito grande. E eu me alegrei com isso, porque eu não dava atenção aos micros resultados. Eu não entendia sobre isso. Mas a partir do momento que eu entendi, isso virou uma chave poderosa. E depois também, eu coloquei aqui os 21 códigos do filme A Grande Virada. Mas é claro que eu não vou falar de 21, vou falar só de 3 mais ou menos. Que foi esse filme também, A Grande Virada, gente, foi muito forte. As boas e as más notícias não avisam que estão chegando. Por isso, viva com prudência. Isso tudo que eu tô falando para vocês, eu vivi essa semana. Gente, foi muito louca. Porque eu estava amando viver. Sabe que loucura é essa? Eu estava passando pelas dores, estava amando passar por tudo isso. Porque eu sabia que isso vai me trazer um resultado poderoso na minha vida. Uma resistência poderosa na minha vida. Eu não senti vontade, eu não tive nem tempo para mim pensar em deitar, em dormir, em ficar de repouso, nada, gente. Eu não consegui fazer isso, graças a Deus por isso. Depois, toda crise promove a criatividade. A semana mais de crise foi a semana de mais criatividade que eu tive nessas semanas todas. Não é o que acontece, mas o que você faz com o que acontece. Vivi também esse negócio aqui. Casal que não se comunica se prejudica. Gente, isso é poderoso. Quem não governa sobre a crise é governado por ela. Medo, mudança e sucesso, esse é o processo. Uma crise, o amigo de hoje pode ser o inimigo de amanhã. Quem administra melhor sobre as contas da casa deve gerir as finanças. O orgulho te impede de reconhecer as suas fragilidades. Então aqui eu tirei alguns códigos aqui e vou pular para a modelagem, né? Dos códigos de Salomão. Os códigos da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Não é? E aí eu peguei alguns códigos de Salomão aqui também. Deixa eu ver aqui. Já fala isso aqui, né, gente? Então, olha só que interessante. Esses códigos desta semana foi assim algo poderoso. Por quê? Porque isso me trouxe um crescimento tão poderoso. Isso me trouxe um crescimento. E essa é a semana 10 de 52, e eu sou muito grata a Deus, porque nos momentos mais dolorosos que eu vivi, que eu estou vivendo, eu tenho um sentido dentro de mim que a mudança é de dentro para fora. Então, quando nós nos tomamos consciência, daquilo que Deus tem para nós, quando você sabe daquilo que você é, quem você é para Deus, o porquê você está aqui, quando você toma consciência de que tudo isso que você está fazendo é para um propósito, é para cumprir um propósito, é para aquele que te enviou, você não tem tempo difícil, você não tem limitações para nada. Você vai mesmo na força do Senhor, você vai,
Gente, e como isso é rico, como isso é poderoso. E eu quero deixar aqui para vocês esse vídeo, para que vocês assistam, para que vocês compartilhem isso. Se você gostou, se algum tópico disso que eu falei aqui para vocês mexeram com vocês, coloca lá uma mensagem, me manda uma mensagem, faz um comentário lá, para que eu entenda também que o que eu estou fazendo está sendo valioso também, está sendo bom também para nós, não é? Para mim e para você. Então, que fique essa semana 10 guardada no meu e no seu coração. E até a próxima.